Líder que não ouve a equipe. Assume prazos, metas, sem perguntar para a equipe se é possível ou não, ou coisas que vão ser feitas sem dialogar, decisões top-down. Falta de objetivos claros, o time está trabalhando e não consegue entender se está no caminho certo ou não, né? Não prover treinamentos necessários para a equipe. Estamos de volta com Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança, e hoje o nosso assunto é a motivação dos liderados. Wilson, um líder precisa motivar os seus liderados. Faz sentido isso? Não faz o menor sentido também, Rafa. Já é a segunda pergunta que você me faz que eu tenho que começar falando não faz sentido, mas infelizmente é isso mesmo. Existe uma retórica no mercado que o papel do líder é motivar a sua equipe, né? Eu penso muito o contrário disso. Eu penso que o papel do líder é não desmotivar a equipe. Se ele não desmotivar, ele já está fazendo um grande trabalho. Imagina você, né? Eu não estou dizendo que o líder não tem que fazer as conexões adequadas, que o líder não tem que engajar, né, a equipe, não tem que trazer senso de propósito, não tem que estabelecer missões, conectar essas pessoas a essa missão. Mas isso não tem nada a ver com motivação. Eu acho que primeiro tem a ver com conexão. Imagina você, vamos pegar uma historinha clássica aí da internet, talvez de outro podcast, né? Dos pedreiros. Tem dois pedreiros, né, construindo, assentando tijolos, né, para fazer uma grande catedral. E aí tem aquela pergunta clássica que você faz para o primeiro pedreiro e para o segundo pedreiro e as diferentes respostas. Eu, no meu podcast aqui, para incrementar, vou colocar 3 pedreiros, para ficar mais interessante. Então nós vamos ser 3 pedreiros nessa análise. E eu sou líder desses pedreiros e eu faço a pergunta para o primeiro pedreiro, né? O que você está fazendo? E o cara fala assim, estou assentando tijolos, né? Faço a pergunta para o segundo pedreiro, que é o clássico também da internet, né? E o cara fala, não, estou construindo uma catedral. E tem um terceiro pedreiro nessa história, né? Que fala, estou assentando tijolos, olha como eles estão perfeitos, né? E faz uma pequena propaganda, inclusive, ali do seu trabalho, uma vez tentando apresentar com um pouquinho mais de talento, né? O seu trabalho. Por que eu estou trazendo isso? Se você é líder desses 3 pedreiros, nós estamos falando de 3 perfis completamente diferentes de pedreiro. Talvez o segundo pedreiro, né, que é o do meio, que está construindo a catedral, é uma pessoa que está se movendo por um senso de propósito. Ele está entendendo o todo. Essa história de que nenhum deles sabiam que estavam fazendo a catedral, todos sabiam que eles estavam fazendo uma catedral. Mas o que estava motivando, o que estava conectando essa pessoa no trabalho são coisas diferentes. O trabalho do líder é fazer as conexões corretas, não tem nenhum problema de cada um estar trabalhando por uma motivação, desde que eles entendam que estão fazendo uma catedral e que essa catedral é um legado que vai ficar para aquela população e para aquela vila. Todos vão entender. Mas o que conecta, o que engaja, são conexões que o líder deve fazer. Então, o segundo pedreiro, um propósito maior, uma pessoa que está conectada com uma causa. Talvez essa pessoa tenha imaginado seu filho se casando naquela igreja. Talvez ele tenha pensado o quão orgulhoso ele estaria, ou as gerações futuras, do nome dele ter participado, da sua própria família, falar, meu pai ajudou a fazer essa catedral. Então, um senso muito maior de legado, e o líder tem que saber essa informação. Talvez o primeiro pedreiro, que falou, estou assentando tijolos, talvez ele estivesse só preocupado em pagar suas contas. Talvez ele estivesse até com algumas dívidas em casa, ou com dificuldade de trazer alimento para casa. E ele estava ali assentando tijolos para conseguir um salário ao final do dia ou ao final do mês. Ele precisa sobreviver, né? Então nós estamos falando de um segundo pedreiro que tem um propósito diferente. O primeiro pedreiro tem um propósito diferente do segundo pedreiro. E eu coloquei um terceiro pedreiro nessa história para dar uma apimentadinha no caos, né? Esse terceiro pedreiro, alguém tecnicamente muito competente, gosta de apresentar o seu trabalho e o seu talento, porque ele já está de olho no próximo trabalho, muitas vezes. Ele quer mostrar o quanto ele é excelente, talvez para um próximo trabalho, ou até mesmo uma promoção, casos tão comuns na nossa empresa, da gente encontrar esses 3 perfis efetivamente. Então, a primeira coisa que o líder tem que fazer é conhecer essas pessoas,
ter um senso, obviamente, de motivação maior, uma visão para onde todos estão indo e o que vai ser deixado com aquele trabalho. Eu tenho certeza que o pedreiro que está lá querendo pagar seus boletos também está conectado com uma causa, né? Mas existe uma outra causa que é mais importante para ele. O líder tem que conhecer a causa mais importante para cada um dos seus liderados. Ele tem que estabelecer um nível de relacionamento onde ele sabe exatamente o que motiva cada um. Porque daí o trabalho do líder é fazer as conexões positivas e negativas, né, do trabalho. Então, para aquele primeiro pedreiro que precisa pagar suas contas, o alvo é o salário e a sequência dos salários pelo seu trabalho bem feito, pela sua produtividade, o quanto que isso vai trazer prosperidade para a sua família e vai resolver, inclusive, os seus problemas financeiros. O líder tem que verbalizar e falar sobre isso com o seu liderado na hora de conectar e engajar de tal forma que cada tijolo que seja sentado, a pessoa não esteja olhando para o tijolo, mas esteja olhando para um alvo para dele também, um propósito maior, mas também um alvo pessoal que tenha significado. O segundo pedreiro, que está se movendo pelo propósito, obviamente, ele está conectado com histórias, e obviamente o líder está contando essas histórias. Imagina nesse futuro, tal cena acontecendo, seu filho se casando, você fazendo suas boldas de casamento nessa igreja. E claro que histórias são contadas, a imaginação é aflorada com esse senso de propósito, e a cada tijolo que esse pedreiro assenta, ele está conectado com essa causa que tem dentro do coração dele, ele consegue visualizar esse futuro. E o terceiro pedreiro que eu adicionei, porque também é um caso comum nas organizações, a gente pode estar falando sobre carreira, como é que vai ser o seu progresso aqui na organização, ou até mesmo fora, como é que seria a sua carreira tão próspera se você continuar trabalhando com tanta técnica e tamanha produtividade, com tanta perfeição e o seu trabalho saindo de fato perfeito e mais produtivo que os demais. Então todos fazendo a catedral, mas cada um com motivações intrínsecas, individuais de cada um, que tem muito a ver com o perfil e com a característica individual de cada um. Nós estamos falando de conexão. Nós não estamos falando de motivação. Nós estamos falando o papel do líder não é motivar, mas sim conectar aquilo que já existe dentro da própria pessoa. Ter claro isso e fazer as pontes. Então aí eu começo falando, não, você não tem que motivar. Porque isso é muito mais poderoso do que você trazer um palestrante, meu time está desmotivado, vou fazer uma palestra motivacional, sair todo mundo de lá falando, agora vai, né? Agora nós vamos conseguir, vamos resolver. 2 dias depois está todo mundo sentando tijolo do mesmo jeito, ninguém se conectou com nada e a produtividade do time, o gás do time vem lá para baixo, né? Aquele fogo de palha, né? Nós precisamos construir vínculos e sustentáveis de tal forma que a própria pessoa se motiva. Você não precisa ficar fazendo interações com o teu time, porque você já fez as conexões. A pessoa se motiva sozinha. Se você fez esse movimento, acabou. Falei, não, eu não estou motivando, eu estou conectando. Agora, o meu papel como líder é muito mais difícil do que essa primeira parte. Essa primeira parte você encontra em vários livros de liderança, inclusive, né? Talvez não com tanta clareza ou de forma tão resumida, assim como eu trouxe agora para o teu entendimento, mas você vai encontrar conceitos similares. Mas a outra parte agora vem a novidade. Seu trabalho principal é não desmotivar a sua equipe. Porque é muito fácil desmotivar a sua equipe. São N coisas que podem acontecer e que o líder faz. A gente está cheio de estudos aí no mercado de que as pessoas deixam seus empregos por conta do líder, por conta da liderança, ou desengajam por conta da liderança. Então, o grande responsável pela desmotivação e desengajamento é o próprio líder. Então, o segundo grande trabalho do líder é não atrapalhar o engajamento dos seus liderados, né? Eu trouxe uma listinha aqui só para a gente ter uma noção de como é fácil, né, a gente não desengajar. Líder que não ouve a equipe, assume prazos, metas, sem perguntar para a equipe se ela é possível ou não, ou coisas que vão ser feitas sem dialogar, decisões top-down. Falta de objetivos claros, o time está trabalhando e não consegue entender se está no caminho certo ou não, né? Não prover treinamentos necessários para a equipe, para que ele execute a sua tarefa, por falta de orçamento, ou o que for, mesmo recursos adequados para que a pessoa exerça seu trabalho.
Uma tomada de decisão sem clareza, as coisas estão caminhando e ninguém explica os porquês, não administra os conflitos na equipe, né? Se omite em situações de conflito e não resolve, não remove pessoas, né, de baixa produtividade e sobrecarrega aqueles que estão realmente desempenhando, sobrecarregando algumas pessoas em detrimento de outras. Eu coloquei uma lista aqui de 55 motivos que o líder pode desmotivar a sua equipe. Por exemplo, coisas muito simples. Você não escuta a sua equipe, você não cria momentos para ouvir a sua equipe. Ou quando você vai ouvir a sua equipe, muitas vezes você está fazendo outras coisas e não ouvindo diretamente essa pessoa, sem aquela escutativa generosa. Você continua como se estivesse ocupado, né? Falta de objetivos claros. O time está trabalhando sem suas metas, sem seus objetivos. Isso não está matematicamente resolvido de tal forma que a pessoa ela não precisa nem pedir feedback do líder para saber se está fazendo um bom trabalho ou não, porque as metas estão muito claras, os objetivos estão muito claros, né? Não prover treinamento necessário para a sua equipe. Você exige resultados, mas não dá condições, não dá recursos, não dá treinamento. Papéis e responsabilidades mal definidos. Isso aí eu que tenho que fazer, outro não está muito claro, será que é eu que faço ou não? E gera aquela confusão na equipe. Não remover pessoas de baixa produtividade, sobrecarregando pessoas que estão entregando e estão produzindo. Então, aquela pessoa, alguns sobrecarregados e outros, o líder fica procrastinando uma solução em relação a essas pessoas, seja feedback ou seja mesmo removê-las. Na verdade, é uma lista de 55. Coloca um comentário na descrição desse podcast que o meu time vai enviar para você a lista dos 55 itens e você pode até fazer um diagnóstico para a tua equipe. Faz uma perguntinha. Cara, eu estou cumprindo com todos esses itens aqui ou tem algum que eu estou falhando? Para você ter um feedback da sua liderança. Com certeza você vai estar esbarrando em vários deles, né? Eu também esbarro, tá? O líder não é perfeito, o líder também é gente, mas é desafiador. Muito mais do que fazer o processo de conexão. E pouco tem se falado sobre isso. O que a gente não pode fazer. Coisas que a gente tem que evitar que são importantes. Então, a minha experiência enquanto líder, eu acredito que o grande trabalho do líder não é motivar as pessoas, é não atrapalhar as pessoas e não cortar esse engajamento das pessoas. É o que eu vejo que faz mais sentido no papel da liderança. Legal. Você me fez lembrar aí de 2 livros, né? O primeiro é o Engajamento Magic. Ele diz que para que as pessoas estejam engajadas, elas precisam estar conectadas com o propósito, né? Propósito é um fator de engajamento. A pessoa precisa entender e se conectar a esse propósito. Então, foi o que você descreveu aí. E você descreveu falando sobre conexões, né? Então, que a missão do líder é criar essas conexões. Se ele criou essas conexões, a própria motivação que a pessoa tem, porque ela está conectada a um propósito, ela segue, então, engajada. E o outro livro que você me fez lembrar foi o livro Antifrágil, né? Um dos conceitos lá é o conceito da via negativa. Então, se você tem que fazer alguma coisa prosperar e ir para frente, concentre-se no negativo. O que é que impede aquilo de ir para frente? Né? O que torna frágil a tua liderança, que seria o caso agora, Exatamente. Que seria esses itens que você precisa desviar para não desmotivar. Perfeita a conexão que você fez com o livro Antifrágil. Então você tem lá um jardim, né? Você quer que o seu jardim prospere, então além de cuidar do jardim, que seria fazer as conexões, né, que você falou, é cuidar do mato, que eventualmente pode surgir ali naquele jardim. Então eu vou pelo caminho negativo. O que pode me atrapalhar? Retiro o que pode atrapalhar e aí o jardim tira o mato do jardim, embora. que o jardim floresce. Mas eu queria aqui, Wilson, pensar com você, ouvir a tua opinião. Eu não tenho essa lista de 55, porque a lista de 55 me parece assim quase que um manual, né? Eu olho ali e vou fazendo tique, né? Mas vamos imaginar que eu sou um líder, eu não tenho a lista de 55. Da onde é que eu posso tirar algum tipo de discernimento, de percepção, né? Da onde é que vem essa capacidade de olhar para algo que está sendo feito, para uma prática e de observar aquilo e falar assim, cara, isso aqui eu preciso mudar. Não posso fazer isso mais, porque isso daqui desmotiva, né? Então, eu sou um líder que eu não tenho só lista de 55, né? E eu estou querendo viver por princípios e não por uma lista fixa, como se fossem mandamentos do não pode, sabe?
Então, eu quero entender quais são os princípios que eu deveria observar para que eu não desmotive o meu time. Será que a gente consegue traduzir isso em algum tipo de princípio, de percepção? O que é que está por trás dessa capacidade de olhar para o time e fazer essa análise? Legal, Rafa. Eu acho que se a gente olhar para um princípio, inclusive a gente pode colocar isso vou colocar isso em duas frases diferentes. Interesse genuíno pelas pessoas da nossa equipe. Ou amar o próximo como a ti mesmo. Estamos falando de coisas similares. Quando a gente se conecta verdadeiramente com essas pessoas e se interessa por elas, o que está acontecendo com cada uma delas e o que cada uma delas está tendo de dificuldade, fica mais fácil da gente entender a necessidade de cada uma dessas pessoas e evitar itens que estão nessa lista. Então, eu acho que esse princípio, ele resolveria todos os outros. Porém, como tudo, a gente pode explodir isso um pouco mais, né? E dar um pouco mais de norte para o nosso ouvinte daquilo que pode nortear ele não entrar nessa lista, vamos colocar assim. Seriam barreiras que ajudariam ele a não entrar. Algumas dicas que são importantes. Primeiro, pragmatismo nas decisões, no que está sendo feito, o que funciona, está testado, né? Autonomia para as pessoas. Outro item que é importante é você cuidar do ambiente onde essas pessoas estão. Gerenciar mais o ambiente do que as pessoas, porque o ambiente ele vai dar sinais, as regras desse ambiente têm que estar muito claras. Objetivos muito claros e definidos, missões muito bem resolvidas e definidas vão permitir com que esse time se movimente de forma mais tranquila. E você com atenção a esse ambiente, olhando se as coisas estão andando na velocidade que deveria para esse objetivo, vão ajudar o líder a evitar boa parte desses problemas. E quando a gente fala de gestão de ambiente, claro que nós estamos falando de objetivos definidos, claro que nós estamos falando de funções e responsabilidades, né, cargos muito bem definidos do que eu espero de você, que são alguns itens que eu mencionei aqui que poderiam estar nessa lista. Mas aquele que eu falei primeiro é o que conecta tudo isso, que é o interesse genuíno por aquela pessoa, porque se não está claro o que ela tem que fazer, o que é esperado dela, né, essa pessoa ela está em sofrimento. Então, se essa pessoa está em sofrimento, você não está fazendo o teu papel enquanto líder, porque ninguém precisa estar ou merece estar em sofrimento no ambiente de trabalho. Legal. Será que é possível você materializar esses princípios, né? Essa bagagem que você está compartilhando aqui com a gente? Porque você já tem uma longa trajetória como líder, né? E ao mesmo tempo como liderado, porque um líder também é um liderado, né? Claro. O bom líder, inclusive, sabe ser um bom liderado também, né? Então, ao longo dessa trajetória, tem algum case, alguma história, algum episódio que você possa trazer aqui para a gente, que vai materializar esse conceito de engajamento das pessoas, de não desmotivar as pessoas, de fazer essas conexões, algo que você possa compartilhar com a gente? Posso compartilhar com os ouvintes. Eu acho que eles estão já descritos e materializados dentro daquilo que eu acredito, no que a gente chama hoje de cultura DB1. Está disponível nos sites hoje da própria DB1, né? Quais são os princípios e pilares que eu entendo que são importantes para qualquer ambiente de trabalho, né? Obviamente, não é simplesmente estar escrito, o grande desafio é você implantar isso nas equipes, mas esses são os comportamentos que as pessoas são treinadas aqui na DB1 a terem para evitar justamente desmotivar as equipes e se importar verdadeiramente com as outras pessoas, que é um pouco disso que eu estou trazendo, né? Eu acho que esses princípios norteiam qualquer liderança. Nós vamos deixar o link aí também no material para compartilhar com o pessoal com esses princípios que a gente segue como cultura DB1, que a gente chama de cultura DB1, para ajudar também os nossos ouvintes a ter um norte das coisas que a gente acredita que são importantes para que o líder consiga atingir os resultados e, principalmente, não desmotivar a sua equipe. Entre eles, eu poderia citar locus de controle, ou seja, as pessoas assumirem a responsabilidade para si e fazer verdadeiramente as coisas acontecer, trabalho em equipe, You Matter,
transparência, que é o que a gente chama de be fair, do right, don't hide, né? Então, em inglês aqui para os ouvintes, né? Mas tem a ver com você fazer o que é certo, né? Sempre para as pessoas, é um senso muito grande de justiça no ambiente. O líder está cuidando desse ambiente, tornando esse ambiente justo efetivamente para as pessoas, entre outros, senão só Cultura DB1 dá um novo podcast. Legal. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente está conversando aqui hoje é que a grande missão do líder é conectar as pessoas do ponto de vista de que haja engajamento e caprichar para não desmotivar as pessoas. E aí, fez sentido?